respeito do movimento operário, primeiro eu tenho que contextualizar com vocês de como que essa sociedade vivia, né, nesse momento. Primeiro, de onde veio esse operariado, né, essa classe operária, que a gente chama de classe operária? Eles eram aqueles camponeses que foram expropriados pela política dos cercamentos. Então, antes eles eram servos, né, eles tinham uma postura de trabalho de servidão, e agora eles têm uma postura de trabalho assalariada, né? Eles recebem para isso, eles ganham por hora. E já essa burguesia industrial, ela era uma burguesia que já existia no período lá do feudalismo, né? Que foi crescendo e foi se reestruturando dentro da sociedade. Então, é muito importante pensar sobre isso. E junto com essa mudança da nomenclatura de camponês para proletariado, de burguesia para burguesia industrial, veio também um novo jeito de tratar esse trabalhador. E o que eu estou querendo dizer com isso? Conforme os trabalhadores iam chegando nas cidades, eles viam que as formas de trabalho eram bastante precárias, né? Como o vídeo do Chaplin, por isso que eu quis mandar para vocês, porque esse filme do Chaplin, ele retrata muito, de forma bastante pertinente como que era esse período. Então, eram condições assim, eles tinham que trabalhar muito, recebiam pouco, mulheres e crianças trabalhavam, as crianças também trabalhavam muito para ajudar na renda em casa. Aqueles que não trabalhavam, eles acabaram sendo deixados nas ruas, e foi nesse período que a gente trouxe também esse conceito sobre o mendigo, né, menditismo. E os mendigos naquele momento, eles eram muito rechaçados, eram vistos com maus olhos para a sociedade, porque eles eram chamados de vagabundos, embora a sociedade não entendesse que eles foram expropriados eles saíram do meio rural, eles foram obrigados a sair do meio rural e vieram parar nas cidades, mas as cidades também não tinham estrutura para acolher eles. Então, nesse período surgiram várias leis, inclusive para tentar abolir esse menditismo, outras leis também para ajudar um pouco as condições de vida dos trabalhadores, porém nada disso foi muito suficiente. Então os próprios trabalhadores, eles começaram a se organizar, e com essa organização eles puderam assim ter outros ganhos em cima do que já havia vindo tratando com ele. Esse movimento em que os trabalhadores, o proletariado ou a classe operária fizeram, né, para tentar melhorar a qualidade de vida e também o salário deles, o próprio salário, as condições de vida deles nas cidades, foram divididos em 5 momentos ou 5 maneiras, né, de tentar resolver isso. A primeira delas é o ludismo. E o que consistia esse ludismo? O ludismo nada mais era do que os trabalhadores, numa tentativa de rebelar e tentar chamar a atenção da classe burguesa, eles quebraram as máquinas onde eles trabalharam como uma forma de protesto, né? Eles foram bastante criticados por isso. Muitos deles, outras pessoas, né, fora desse movimento, diziam que eles não adiantava muito eles quebrarem as máquinas, sendo que o problema não estava nas máquinas em si, o problema estava no sistema capitalista que estava sendo vigente ali naquele momento e que acabou transformando a vida desses trabalhadores. O próximo movimento que eu vou falar para vocês é o cartismo. O que foi esse cartismo? Ele foi um movimento político entre a classe operária e o parlamento, né? A classe operária, o proletariado, eles escreveram uma carta que era chamada de Carta ao Povo, e nessa carta eles pediam o voto universal masculino, melhores condições de trabalho e também presença, né, representatividade dentro do parlamento.
além também da redução da jornada de trabalho entre eles, porque eles trabalhavam 16 horas por dia, imagina. É muito tempo de trabalho, né? Hoje a gente trabalha, né? A Constituição demanda que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia e a gente já acha muito. Imagina o dobro, né? Que eram 16 horas naquele momento. Esse movimento que eu estou trazendo aí para vocês é o Trade Unions. Esse movimento foi um dos primeiros movimentos sindicalistas entre o operariado. E nesse movimento eles tinham um caráter mais assistencialista com os trabalhadores, né? Aqueles que precisavam de mais ajuda, eles tinham um caráter assim de tentar humanizar um pouco mais as condições de vida desses trabalhadores. E depois veio o sindicalismo, que é o mais próximo que a gente tem hoje, né? Que é uma ajuda entre o movimento operário também, assim como o Trade Unions. Mas esse sindicalismo, ele tinha como uma função a discussão das ideias, né? De tentar entender, né? Jogar as ideias entre o proletariado, entre os diferentes proletariados, né? É como se eram reuniões para definir como que eles pensariam as novas formas de trabalho. E por fim, as organizações internacionais do trabalho, que eram como se fossem sindicatos, porém tinham uma característica mais universal, ou seja, eles tentaram englobar as ideias dos diferentes países. E foi nesse momento aí que eles começaram a discutir o socialismo, comunismo, anarquismo. Então, foram reuniões realmente muito importantes e que definiram conceitos que até hoje são utilizados, inclusive na política, né? Inclusive aqui no Brasil também. E por falar em comunismo, por falar em socialismo, por falar em anarquismo, agora a gente vai falar sobre essas ideias, que são as principais ideias que nortearam durante o período da Revolução Industrial. Essas ideias visavam assim, entender a classe trabalhadora e tiveram como base para tentar tratar as reivindicações e fazer críticas ao capitalismo, né? O principal assim, elemento que eles tinham era tentar entender o capitalismo e como sair desse sistema que era massacrante para a maioria da população. Vamos falar primeiro do socialismo, que é o primeiro item da apostila de vocês. O socialismo ele é dividido em dois tipos. Ele tem o socialismo que é utópico e o socialismo também científico. Todos eles visavam o fim do capitalismo, mas o socialismo utópico ele ficava mais no campo das ideias. Significa que ficava muito no campo do imaginário, do sonho, da fantasia. Eram propostas, eles imaginavam o fim do capitalismo, mas eles não propunham nada alternativo que pudesse concretizar realmente esse socialismo. Já o socialismo científico é um socialismo voltado para a análise, para o estudo da história. Foram autores que tentaram realmente traçar uma teoria que pudesse pôr o fim no capitalismo vigente naquele momento. Os principais teóricos desse momento foram Marx e Engels, e todos os dois eles trouxeram vários conceitos que eu vou tratar com vocês a partir do próximo tópico, né? E depois deles vieram outros autores que eram chamados marxistas também, né? Foram seguidores dessa teoria que eu vou falar agora em seguida.
Vamos começar primeiro com a teoria da mais-valia. Essa teoria surgiu com a Revolução Industrial como forma de compreender as formas de trabalho do operário. Veja o esquema. Conforme já explicado, a industrialização fez emergir duas classes na sociedade: a do proletariado, que é a classe operária, e a da burguesia industrial, antiga burguesia medieval e moderna. Também vimos que os operários eram aqueles que trabalhavam em troca de salário, e a burguesia era quem empregava e detinha os meios de produção, ou seja, as máquinas e a fábrica. Para a compreensão melhor de vocês, vou adaptar a teoria para os dias atuais, ok? Vamos voltar para a confecção de máscaras. Supondo que o Sr. José, esse que apareceu na telinha, tenha aberto uma fábrica de máscaras com a pandemia. Nesse processo, ele comprou a máquina de costura e contratou 2 operários para o processo de fabricação, um para cortar e o outro para costurar. Esses operários trabalham em média 8 horas por dia e eles ganham R$ 4,75 por hora. Vamos imaginar também que o custo de uma única máscara sai por volta de R$1. Supondo que eles levem 15 minutos para produzir uma única máscara, então 2 trabalhadores conseguem produzir 4 máscaras em 1 hora, tendo como custo final para o Sr. José a soma de R$ 4,75 vezes 2 do trabalho dos 2 operários, somados a 1 vezes 4 do custo do material, obtendo um custo de R$ 13,50 a produção de 4 máscaras, ou seja, cada máscara sai a R$ 3,40. Mas seu José não é bobo, né? Ele vai vender cada máscara por R$ 15. No caso, em 1 hora, seu José consegue fazer R$ 60. Só que 60 é o valor do custo junto com o lucro. Portanto, o valor somente do lucro é de R$ 46,50. Ou seja, em 1 hora, seu José ganha sozinho R$ 46,50. E os operários ganham R$ 4,75. O lucro do seu José é o que Marx chama de mais-valia. Ou seja, seu José tem os meios de produção, as máquinas de costura e a fábrica, enquanto o operário vende sua força de trabalho, que é muito desproporcional ao que seu José ganha por hora. É para ficar realmente revoltado, não é mesmo? A mais-valia fica muito mais fácil para a gente entender a teoria da luta de classes e também a teoria do materialismo dialético. Como que isso funciona? Deu para entender que lá na mais-valia, né, naquele processo de compreensão do que é a mais-valia, que nada mais é, entre aspas, o lucro da burguesia, compreendemos que, pelas condições de trabalho do proletariado e a forma como a burguesia acabava se enriquecendo, haveria uma posição de dominante, que é o do burguês, e de dominado, que é a da classe operária. Nessa dinâmica de dominação, o proletariado acabaria tendo uma consciência de classe e, através dessa consciência de classe, haveria uma luta por melhores condições, e através dessa luta é que vem o conceito da teoria de luta de classes, tá bom? E no que culminaria essa luta? Essa luta teria o propósito de transformar o capitalismo no socialismo, através dessa revolta. E essa transformação, depois da luta de classes, é chamado de materialismo dialético, tá bom? Bom, gente, agora vamos falar do materialismo histórico. Marx não só traçou detalhes sobre a luta de classes e o proletariado, ele também trouxe teorias a respeito da história. E o que significa isso? Ele queria entender a história a partir da economia e das formas de trabalho que ocorreram durante o período do tempo. Para Marx, teve 3 formas de... Existiram 3 modelos de modo de produção. Teve o escravista, o feudal e o capitalista.
em cada um deles, a forma de trabalho, de exploração do homem, ele é feito de uma maneira. No escravista, é lógico que é o trabalho de graça, né? O trabalho sem recebimento quase nada, né? Às vezes nem a roupa do corpo. Como exemplo, a gente pode citar a Grécia e Roma, mas esse modelo ele não é rígido apenas naquele período da Idade Antiga. Ele pode ser reproduzido, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente teve um modelo escravista também de produção. Teve o modo de produção feudal, em que o trabalhador, a força de trabalho era medida pelos servos, né? Eles realizavam aquelas trocas, né? Os servos deviam obrigações em troca de ter um pedaço de terra para ele poder morar e poder cultivar seus próprios produtos. E o capitalista, que é o que a gente entende até hoje, que a força do trabalho, a gente vende a força do trabalho, ou seja, a gente trabalha para receber um salário. Gente, segura aí, pelo amor de Deus, não desiste de mim, já está quase acabando, e agora a gente vai falar sobre o anarquismo. O anarquismo é também uma maneira de sair do capitalismo para o comunismo. Só que de que maneira que isso ocorreu? O que eles queriam? Eles queriam de uma maneira muito radical, através de uma luta bastante sangrenta e uma visão radical também de exclusão do Estado. Em vez de passar do socialismo para depois virar o comunismo, eles desejavam que esse corte começasse desde o início, que a gente já iniciasse o processo de comunismo. Então, o anarquismo é uma visão mais radical desse período de tentativa de acabar com o capitalismo. Vamos ver agora, de forma resumida, a relação entre o capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo. No capitalismo, nós temos a noção de propriedade privada, uma classe dominante e um Estado para garantir a propriedade privada. No socialismo, a propriedade é estatal, as riquezas seriam divididas socialmente e este seria apenas um período de transição para o capitalismo. Já para o comunismo, que é o estágio final do socialismo, a propriedade privada deixaria de existir, não existiria a classe social, ou seja, todo mundo seria igual e o Estado seria abolido. Deu para entender melhor agora? Bom, todas essas teorias que a gente viu, né, elas são teorias bastante criticadas, porque a gente não consegue pensar hoje num modo de viver socialista. A gente tem poucos países hoje que são socialistas, e dizer também que o capitalismo deu certo também é complicado, haja vista a tamanha desigualdade econômica que a gente tem, né, entre a população. Então, assim, são teorias, não é uma coisa muito fechada, vocês não precisam tomar parte de nada, é só um conhecimento que vocês precisam ter. Mais adiante, quando for falar de Guerra Fria, numa outra aula que eu for prestar para vocês, vou falar um pouquinho mais sobre essas teorias, né, e de como que elas se desenvolveram ao longo do tempo. Então, finalizando aí, eu espero que vocês tenham bons estudos, que vocês tenham compreendido. Espero também que qualquer dúvida vocês entrem em contato. Talvez tenha algum erro aí, alguma coisa que eu esqueci de falar, vocês podem entrar em contato. Qualquer hora eu respondo para vocês no WhatsApp, né? Vocês têm meu número. E eu ia resolver uma questão, caso vocês queiram resolver questões também, podem entrar em contato comigo. Só não coloquei aqui porque o vídeo ficou muito mais extenso do que eu imaginava. Vou tentar fazer um vídeo menor na próxima vez. E eu espero que vocês compreendam. Os próximos slides aí vão ser as referências para vocês poderem ter ideia de onde que eu tirei o conteúdo. Um beijo para vocês, até a próxima aula.